Eu sou Aline Macedo, jovem monitora cultural da Biblioteca Silvertoff, e estes são alguns fatos sobre Jorge Amado. Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912 no município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Filho de João Amado de Faria e Eulália Leal Amado, Jorge Amado teve contato com as letras através da mãe, que o alfabetizou pela leitura de jornais. Viveu sua infância em Ilhéus e depois mudou-se para Salvador, onde estudou no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga. Ainda no colégio, Jorge Amado desenvolveu seu gosto e paixão pelos livros. Seu professor de português era o padre Luiz Gonzaga Cabral, e este foi o primeiro a profetizar, digamos assim, que Jorge Amado se tornaria escritor, ao ler sua redação intitulada O Mar. Ele passou uma composição sobre o mar. E então, dias depois, ele trouxe as provas na aula e aí disse que ia ler uma daquelas composições. Mas depois ele disse que achava que esse menino que tinha feito essa composição um dia seria um escritor. E esse menino era eu. Aos 14 anos, conseguiu seu primeiro emprego como repórter policial no Diário da Bahia, depois em O Imparcial. Em 1928, fundou com alguns amigos a Academia dos Rebeldes, reunião de jovens literatos que pregavam uma arte moderna sem ser modernista, antecipando a ênfase social e o teor realista que caracterizariam um romance do movimento de 30. Ou seja, os escritores enfatizavam questões regionais da própria literatura baiana. Um dos membros da Academia dos Rebeldes é o etnólogo Edson Carneiro, quem apresentou Jorge Amado ao pai de Santo Procópio, de quem o escritor recebeu seu primeiro título no candomblé, Ogã de Oxóssi. Frequentador de candomblés desde muito cedo, Jorge Amado tornou-se amigo de pais de santo, perseguidos pela polícia. Em seus livros Jubiá e Tenda dos Milagres, esses fatos são relatados. Jorge Amado era praticante de umbanda em candomblé e se orgulhava do seu título de Iobá, que exercia no Ilê Axé Opoafonjá, na Bahia. Em 1930, muda-se para o Rio de Janeiro e no ano seguinte ingressa na Faculdade de Direito e publica seu primeiro romance com então 19 anos, intitulado O País do Carnaval. 2 anos depois, em 1933, publica seu segundo romance, Cacau, e casa-se com Matilde Garcia, com quem teve uma filha, Eulália Dalila, que viria a morrer precocemente aos 15 anos. Jorge Amado era comunista e chegou a se afiliar ao Partido Comunista, e por conta desse viés ideológico, entre 1941 e 1942, teve de se exilar na Argentina e no Uruguai, e são dessa época seus livros Mar Morto e Capitães da Areia. No período do Estado Novo, em Salvador, exemplares de Capitães da Areia são queimados em praça pública. Em 1944, Jorge lança São Jorge dos Ilhéus, se separa de Dona Matilde e se casa no ano seguinte com a também escritora Zélia Gattai. No mesmo ano, acaba se elegendo como deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro e propõe leis que asseguram a liberdade de culto religioso e fortalecem os direitos autorais. Em 1947, o PCB é declarado ilegal. No ano seguinte, por conta da perseguição política, exila-se sozinho em Paris. E de acordo com algumas fontes que eu encontrei, ele foi expulso de Paris e 2 anos depois mudou-se para Praga. Em 1954, Jorge Amado é eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores e publica Os Subterrâneos da Liberdade. Retorna ao Brasil 5 anos depois, se afasta de toda a militância comunista e passa a se dedicar mais à literatura, sem deixar de lado as questões sociais e regionais da literatura baiana, que sempre esteve presente nas suas obras. A publicação de Gabriela Cravo e Canela, em 1958, 3 anos após ele ter voltado para o Brasil, rende vários prêmios ao autor e, em 75, inspira até uma novela da TV Globo com Sônia Braga no papel principal. Em 1961, Jorge Amado é eleito para a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Várias obras de Jorge Amado foram adaptadas para o cinema, novelas, minisséries. Também teve obras traduzidas para vários idiomas. Em 1966, Jorge Amado publica Dona Flor e seus 2 maridos. E em 1969, Tenda dos Milagres. Em 1977, lança, dentre outros títulos, Tieta do Agreste.
Jorge Amado recebeu prêmios importantíssimos, como o Prêmio Pablo Neruda, Prêmio Luiz de Camões e o Prêmio Jabuti. Ele é um dos mais importantes escritores da segunda fase do modernismo brasileiro. Seus livros têm uma linguagem coloquial e temas sobre suas preocupações sociais são bem evidentes em suas obras também. Em 1987, é inaugurado um museu em Salvador, a Fundação Casa de Jorge Amado no Pelourinho. Em 1988, a escola de samba Vai Vai é campeã do carnaval em São Paulo com o enredo Amado Jorge, a história de uma raça brasileira. Em 1996, alguns anos depois de ter sofrido um infarte e da perda da visão central, acaba sofrendo um edema pulmonar e após sucessivas internações, Jorge Amado morre em 6 de agosto de 2001.